Graça e paz, amados. Neste vídeo, a interpretação é quando você sonha expulsando demônios. Vários irmãos têm sonhado com isso. Eu mesmo já sonhei com isso. Mas primeiro vamos nos contextualizar na palavra de Deus, num texto que está em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados, quando você sonha expulsando demônios, isso aí é Deus falando com você e te mostrando que você está enfrentando uma batalha espiritual. E se no sonho a sua voz não sai, significa que o diabo está tentando te intimidar de alguma forma, né? Então é assim, sonhou com isso, a interpretação básica é esta. Mas eu queria falar um pouco mais sobre o que é batalha espiritual. Batalha espiritual, ela é um conceito nosso, viu? E ele refere à luta contra forças malignas, contra demônios, alguns chamam de anjos caídos, ou chamam de anjo do diabo ou anjo de Satanás, né? Batalha espiritual é você lutar contra forças malignas. Isso é muito importante você saber e tem base bíblica para isso, né? Você vai encontrar diversas passagens falando sobre batalha espiritual. Ela acontece na nossa vida do dia a dia, nos momentos dramáticos e também acontece nas regiões celestiais, né? Você que tem que mapear, tem que orar e tem que saber aonde é que está acontecendo essas coisas, né? Primeira coisa é você não ter medo quando você tem que fazer algumas coisas, né? Não tenha medo, confie em Deus. Veio uma irmã me procurar, a gente estava conversando e ela falou para mim que a mãe dela estava manifestando com demônios. E eu falei, eu vou até lá na casa da sua mãe, me leva até lá, porque a gente vai fazer uma oração e vai mandar esse mal embora. Não pode ficar assim, porque vai destruir a vida dela. Ela ficou com medo na hora e falou, não, pastor, não vamos lá não, porque se eu for lá expulsar o diabo, depois ele vai ficar com retaliação, vai querer revidar, vai querer vingança contra mim. E eu vi o semblante dela, ela ficou bem temerosa, então infelizmente eu tive que deixar para um lado, porque eu não tinha o que fazer a não ser orar que essa pessoa tenha se libertado hoje em dia no nome de Jesus, né? Você precisa lembrar dos testemunhos da sua vida, né? Lembre-se do trabalho que você está fazendo para Deus. Às vezes você tem função na igreja, né? Por isso que às vezes muito diabo está com raiva de você. Confie em Jesus para te guardar. Libere a paz dentro de você nesses momentos. Cante louvores, né? Coloque um hino que você gosta, vá cantar para Deus. Isso é muito importante. Outra coisa que eu falo para as pessoas durante batalha espiritual: ande na verdade, viva a verdade. Porque se você entra numa batalha contra o inimigo e você estiver fazendo coisa errada, se estiver com brecha, tem grandes chances do inimigo continuar vencendo você, viu? Mapeie se tem alguma coisa errada na sua vida, conserta, porque para entrar em batalha espiritual é bom fechar todas as brechas. Não é brincadeira. O inimigo, ele é feroz. A palavra de Deus fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Então você tem que lembrar que você tem um inimigo e ele é estrategista. Ele é muito inteligente. A Bíblia compara ele a um dragão. Sabe o que é uma figura mitológica de um dragão? Dragão, ele tem asas de águia,
fala sobre agilidade, fala que ele tem patas de leão, tem força, e a Bíblia também fala que ele tem cauda de escorpião, ou seja, ele tem o traquejo, ele tem a manha, ele sabe exatamente a hora que ele vai te atacar. Não é qualquer hora, não. Ele vai esperar o momento oportuno, o momento da sua fraqueza, o momento que você está contrariado, o momento que você está num momento drástico da sua vida. Esse é o momento mais oportuno que ele ataca, viu? Ah, pastor, mas eu não entendo quase nada de batalha espiritual. Primeira fonte é a Bíblia. Procure saber um pouco sobre as estratégias do diabo, né? Ele sabe usar algumas coisas, né? Pra você ter uma ideia aqui comigo, aqui, ó. Eu gosto de leitura. Aqui, Porcos na Sala, já li. Orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios, eu procuro me instruir um pouco. Esses 2 tomos aqui são Filhos do Fogo. Gostei muito, Deus falou comigo muito nesse livro. Tem Rebecca Brown, gosto muito dessa autora, uma médica norte-americana, trabalhou num hospital lá que tinha muito óbito, né, por causa de ataque de demônios. Esse livro chama Ele Veio para Libertar os Cativos. Tem outro também de Rebecca Brown, né? Ele é muito importante, prepare-se para a guerra. Então você tem que adquirir conhecimento. Ah, pastor, eu não gosto de leitura. Fica difícil, irmão. Você vai ter que orar a Deus e pedir a Ele gosto pela leitura. Já conversei com pessoas até no meio cristão que não gostam nem de ler a Bíblia, nem folheto. É complicado, né? Vai ter que buscar instrução para você adquirir conhecimento na sua vida, né? Tem algumas coisas que você precisa aprender, né? Sintomas, por exemplo, tem pessoas que... Eu vou falar algumas coisas aqui, sintomas sobre batalha espiritual, às vezes você não sabe. É quando você sente, às vezes, aquela opressão, às vezes te dá uma agitação, uma inquietação, um nervosismo. Pode ser sintoma, o seu espírito está mapeando que tem diabo atacando ali por perto, né? Tem pessoas que ouvem vozes. Eu mesmo já escutei vozes chamando o meu nome, gritando, né? Rogério! E eu falei, que é isso? Assim, abri o meu olho, não estava dormindo e não tinha ninguém lá fora. Tem gente que escuta uma voz mais suave, né? Rogério! Meio cantado também, é um demônio que gosta de e chamar assim. Você vai lá fora, não tem ninguém. Também sinais, viu? Deus te dá. Às vezes tem um irmão em Cristo, ele trabalha aqui na cidade como motoboy, ele de vez em quando ele sente arrepios. Há alguns arrepios que eles são espirituais de demônio por perto, né? Aquele arrepio normal do próprio organismo, quando a pessoa está com frio e tal, né? Uma reação biológica do organismo. Não. Existe um arrepio espiritual. Não dá para ficar falando muita coisa aqui, porque senão o vídeo fica muito comprido, né? Você tem que entender um pouco sobre comportamentos, né? Tem pessoas que às vezes não sabem que está brigando muito em casa, pode ser que ele tem batalha espiritual e nem ele sabe, né? Parece muita briga em casa, né? Impaciência, falta de paz no lar, pode ser sintoma disso, viu? Amados, você precisa de confiar em Deus e saber que Ele pode fazer todas as coisas. Leia o Salmo 91, você vai entender um pouco sobre isso. A guerra espiritual, ela acontece na nossa mente, na igreja, nas regiões celestiais, né? E ele usa pessoas. Eu vou ter que encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Deus usa às vezes pessoas no seu serviço, na igreja, pastor, até na igreja, até no seu serviço religioso, espiritual. Deus te avisa que há pessoas na igreja sendo usadas pelo Satanás, né? Pedro foi usado pelo diabo e Jesus viu isso, né? Ananias e Safira, o próprio Pedro depois, já convertido, falou, porque Satanás mentiu ao coração de vocês. Judas Iscariotes, o tesouro íntimo, o amigo íntimo de Jesus, né? A Bíblia diz que Satanás entrou no coração dele e ele traiu Jesus.
Quando Satanás entra, ele faz pessoas te resistir, faz pessoas te traírem, te ferirem, te magoarem, ok? Eu vou ter que parar por aqui, é muita coisa, né? Pastor, o que eu faço? Ore, jejue, se prepare, entre em batalha espiritual, em oração. Não dá para ficar falando muita coisa aqui, você vai precisar de repreender, né? Às vezes Deus te mostra até nomes de demônios caídos, né? Existem alguns aí, não dá para ficar falando aqui, porque hoje a lei proíbe você ficar falando alguma coisa a mais, alguém pode entender errado, querer te processar por causa de religião, mas você vai precisar de orar, jejuar, entrar em oração de batalha espiritual, ok? Vou ter que parar por aqui, o vídeo está ficando muito longo. No mais, um abraço, queridos. Eu queria que você desse o like aí para a gente, se inscrevesse no canal. No mais, um abraço, Deus os abençoe e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.